Boa tarde, meninos, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. E ontem nós fizemos uma aula online, nós tivemos alguns imprevistos, né? Porque a internet ontem não estava legal. Tia Cláudia entende e compartilha da dor de vocês também. Mas como eu havia falado ontem, hoje é dia da gente fazer uma revisãozinha. Semana passada tem um vídeo, para quem perdeu o vídeo explicativo, a videoaula que foi online, a tia Cláudia gravou com vocês, enviou para vocês, sobre explicação de acentuação gráfica. Hoje nós vamos também fazer uma revisão, porque ontem a gente corrigiu. Aí semana que vem, os outros exercícios que eu passei, eu vou fazer uma correção com vocês explicativa, tá certo? Hoje é revisãozinha, acentuação gráfica. Uma curiosidade primeiro. Na língua portuguesa, nós temos muitas palavras, um número gigante de palavras paroxítonas. Por isso, elas têm mais regrinhas. Tem mais regrinhas para as paroxítonas do que para as oxítonas e proparoxítonas. Aliás, as proparoxítonas são as que mais têm. As proparoxítonas são as que menos têm regrinha. Aliás, não tem regra, a regrinha é uma só. As oxítonas são bem menos, assim como as monossílabas, mas as paroxítonas têm mais e é nelas que a gente precisa, né, nessas regrinhas, porque se você decora ou aprende as regrinhas das paroxítonas, você não vai ter dúvidas nas outras, tá certo? Você elimina as outras e acabou. Por exemplo, aqui ó, na nossa língua portuguesa, numerosas são as paroxítonas, ok? As oxítonas vêm em segundo lugar, então as regrinhas dela também são um pouquinho a mais do que as proparoxítonas. Então, em primeiro lugar são as paroxítonas, que tem mais palavras. Por exemplo, a palavra panela. Panela não tem acento e é uma palavra paroxítona. Por quê? Porque ela termina em A. Então, nós vamos observar essas terminações e decorar. Precisa decorar. Se você não decorar, você não vai aprender. Infelizmente, tem coisinha, a gente decora funk, decora poeminha para namoradinho, não vai decorar as regrinhas da paroxítonas. Lógico que tem que decorar, e é rapidinho. E quanto mais a gente faz exercício, mais a gente aprende, tá certo? Então, a maioria das paroxítonas são terminadas em A, E e O. E quando elas têm essa terminação, seguidas ou não de S, elas não recebem acento, que elas não são acentuadas. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu escrever uma palavra aqui para vocês. Vou escrever aqui em cima, ó. Panela. Não tem acento. Ela termina, vamos separar a palavra panela, ó. Panela. Qual que é a sílaba forte aqui no panela? É o né. Então, nós vamos... Ó, essa aqui é a sílaba forte, o né. Então, eu digo que o né é a sílaba forte. Então, ela é uma paroxítona, porque a gente começa a contar de trás para frente, ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona. As paroxítonas terminadas em A não vão receber acento. Então, você já elimina essa regrinha. É paroxítona, você separou a sílaba, viu que está terminado em A, E, O, seguido ou não de S, não recebe acento. Olha aqui uma palavra aqui no nosso quadro, por exemplo, aqui, ó. Curiosidades. Qual que é a sílaba forte? A sílaba forte é essa daqui, ó. Curiosidade. O dá, tá certo? O dá. Então, terminou em quê? Então, é uma paroxítona terminada em E seguido de S. Então, olha aqui a regrinha, ó. Essas paroxítonas, por serem maioria, não são acentuadas, tá certo? Então, fica a dica aí. Nós temos o maior número de regrinhas são as paroxítonas, mas são as terminadas em outras letras. Terminadas em A, E e O não recebem acento, tá certo? Então, é bom a gente observar que
todas as palavras que você for falar, é bom você já observar qual que é a forte. Aí você separa, primeira coisa, observa qual é a forte. Aí separa a sílaba, circula mais forte. Aí você vê a terminação. Aí você classifica oxítona se for a última sílaba forte, paroxítona se for a penúltima, proparoxítona se for a antepenúltima. Aí que você vai observar as regrinhas, tá certo? As proparoxítonas agora, o que são proparoxítonas? Vamos observar aqui. Olha, as proparoxítonas são aquelas palavrinhas que quando a gente vai falar ou separar a sílaba, por exemplo, a palavra acentuadas, eu vou separar acentuadas. A forte é essa daqui, ó, é o A. Então, ela é, aqui seria oxítona, aqui é paroxítona e aqui é proparoxítona. Então, qual que tá mais forte? A paroxítona. Lembrou lá atrás que as paroxítonas terminadas em A seguido de S ou sozinha não recebe acento? Então, essa palavra não é acentuada. Por que a proparoxítona é acentuada? Vamos separar aqui, ó. Paroxítonas. Qual que é a forte? Essa daqui. Essa aqui é a forte, tá certo? Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Quando eu digo que é a última, eu tô falando de oxítona. Quando eu digo que é a penúltima, eu tô falando de paroxítona. A sílaba forte é a proparoxítona. Qual é a regrinha das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Todas as palavrinhas proparoxítonas são acentuadas. Olha aqui, vamos separar aqui, ó. Patético. Qual que é a forte? É o té. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Quando eu falo de antepenúltima, eu estou falando de quê? Eu estou falando de proparoxítona. Qual que é a regrinha das proparoxítonas? Todas são acentuadas, tá certo? A mesma coisa acontece com tra, ó. Tragico. Por que eu acentuei o tra? Porque não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Por isso eu coloquei o acento. A mesma coisa acontece com árvore. Então, a regrinha mais simples são as proparoxítonas. Por quê? Porque tem um menor número de palavras, tá certo? E então é fácil. Aí o que os gramáticos disseram de que eles estavam criando a regra? Então, como a gente tem poucas palavras proparoxítonas na língua portuguesa, todas elas vão receber acento. Então, fica aí a nossa dica, tá certo? Deixa eu limpar aqui para a gente passar para frente. Então, não podemos esquecer que as palavras proparoxítonas a sílaba tônica é a antepenúltima e todas as proparoxítonas são acentuadas, certinho? Como nós temos aí no exemplo, patético, errou aqui, não quer ir para frente? Opa! Patético, trágico e árvore, certinho? Agora vamos para as regrinhas das paroxítonas que você precisa prestar muito mais atenção, porque essas sim são aquelas palavras que têm um maior número de palavras na língua portuguesa e com as terminações mais diferenciadas. A gente vê logo aqui, ó, por exemplo, a gente vê logo aqui, ó, no exemplo. Deixa eu escolher aqui um lapisinho, esse aqui. A gente vê logo aqui no exemplo, ó, lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, ímãs, sótão e álbum. Tia, mas eu tenho que decorar 1 milhão de palavras. Não, só decorar ali o finalzinho, tá certo? As palavras paroxítonas terminadas ó, em L. Ali na frente eu vou mostrar para vocês uma dicasinha muito simplesinha que vai facilitar a sua vida. L, N, R, X, I, sozinho ou seguido de S. U, sozinho ou seguido de S. PS, nasal, seguido ou não de S. Nasal, seguido ou não de S. E uns.
Essas aqui são as terminações básicas das palavras paroxítonas. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Olha aqui, eu tenho que observar. Eu vou separar a palavra lavável. Lavável. Qual que é a forte? O vá. Então, é a oxítona? Não. Paroxítona. Terminada em quê? Terminada em L. Olha aqui o L aqui, ó. Certinho? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o pólen. Eu vou separar a palavra pólen. Qual que é a forte? É a penúltima. É uma paroxítona terminada em N. N está aqui? Olha o N aqui, ó. Certinho? A mesma coisa acontece com a palavra repórter. Repórter. Essa é a forte. É a penúltima. A penúltima, estou falando de quê? De paroxítonas. As paroxítonas terminadas em R recebem acento. E por aí vai. Olha aqui. As paroxítonas terminadas também em ditongos. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui na frente, no próximo slide. Aqui eu trouxe uns exemplos para vocês. Tórax. Por que a palavra tórax recebeu acento? Porque quando eu divido a sílaba, a forte é a paroxítona, certo? A oxítona seria o acento aqui. Mas o que eu tenho que observar? Se a sílaba forte é a penúltima e ela terminou em X, então é uma paroxítona terminada em X. Aqui o X, aqui, ó. Certinho? Conso. Separei a palavra conso também. A forte é a penúltima, então ela é uma palavra paroxítona. As paroxítonas terminadas em L recebem acento. Olha o L aqui, ó. Viu? Repórter, vou separar repórter. Repórter. Qual que é a sílaba forte? É a paroxítona. Terminada em quê? Terminada em R. Olha o R aqui. Certinho? Então, o que a gente tem que entender disso tudo? Tem que entender que o importante é você prestar atenção nas terminações das palavras. Primeira coisa, separa a sílaba. Faz um passo a passo. Primeiro, separa a sílaba. Segundo, encontra a sílaba mais forte. Tia Cláudia, eu tenho dificuldade para encontrar a sílaba mais forte. Faz de conta que a palavra conso é uma pessoa e ela está longe de você. E você quer chamá-la. Aí você grita, conso, vem cá! A sílaba que você mais demorou quando você gritava era o com, por isso que ela é a mais forte. Tá certo? Aqui eu pus uma regrinha para vocês. Roxinol é um passarinho. Então, tá vendo que aqui no roxinol tá aqui, ó, o R, o X, o N e o L são consoantes. Todas as paroxítonas terminadas com essas consoantes aqui, ó, recebem acento. Então, eu coloquei aqui para você lembrar que roxinol é um passarinho e essas terminações aqui. Ah, e o ou, professora? De tongo, né? Olha aqui que interessante, que você não vai esquecer mais. Olha, esse rou é o ditongo. Então, as paroxítonas terminadas em R, em ditongo, em X, em I, seguido ou não de S, em N e em L, vão receber acento. Essas é um pouquinho das regras, porque depois ainda tem o AN e o ão e o PS. Tá certinho? Então, não podemos esquecer da palavrinha roxinol. Esqueceu, é tiro no pé, hein? Lembra sempre, eu tenho que ver a palavra roxinol. Você escreve ela no cantinho. Então, eu pus aqui alguns exemplos, aqui, ó. O L. Aqui eu tenho o L, o N, o R, o PS, que não tá na palavrinha roxinol, mas você nunca pode. Cláudia, mas eu nunca vi uma palavrinha com PS. Aqui, ó, bíceps. Bíceps, fórceps, kelps. São pouquíssimas palavrinhas, por isso que elas recebem acento. Olha aqui o us. Lembrando aqui do nosso coronavírus. Nosso não, né? Esse vírus aí que não nos pertence, mas que está infiltrado em nossas vidas. A palavra vírus tem acento por quê? Porque se eu for observar, vi é a sílaba mais forte. É a penúltima, terminada em US. Então, ela é uma paroxítona terminada em US. Lembra que as vogais, lá nas oxítonas, A, E, O,
são terminações das oxítonas. I, U das paroxítonas. Acabou. Não tem choro nem vela, tá certo? Aqui, ó. O U e o I, seguido ou não de S. Ons, yandon, inhos, uns, álbum, albos, ans, órfã, órfãs, órfão, órfãos. Lembrando que o tio é um sinal de nasalização, não é acento, certo? É apenas um sinal de nasalização. E os ditongos, lembra que eu mostrei para vocês lá do ditongo na palavrinha roxinol? Aqui, ó, roxinol. Ditongo, aqui, ó, terminou em ditongo, ó, ei, jockey, tunei. O que é um ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais que não se separam. Pronto. Terminou em ditongo e a sílaba forte é a penúltima, eu tô falando de paroxítono terminadas em ditongo, elas recebem acento. Agora, deixei as oxítonas aqui um pouquinho mais por último, porque é muito fácil. Se as vogais estão I e U estão lá nas paroxítonas, nas oxítonas eu tenho a, E, O, em, seguidos ou não de S. Essa é a mais fácil. Sofá, jacaré, vocês aqui, ó. Por que sofá recebe acento? A sílaba forte é a última, terminada em A. A última, terminada em A, seguida de S. Por que jacaré recebe acento? E quando eu vou separar a sílaba, a última sílaba é a mais forte, terminada em E. Então, é oxítona, terminada em E. Vocês, ó, oxítona, terminada em E, seguida de S. E por aí vai. Ninguém, parabéns, armazém. Certinho? Agora os monossílabos. Os monossílabos lembram demais as oxítonas, porque as vogais são as mesmas. Porém, as oxítonas têm mais de uma sílaba. E os monossílabos são sílabas únicas. Conforme a intensidade que elas são proferidas, elas podem ser tônicas ou átonas. Olha aqui, possuem autonomia fonética, ou seja, são fortes, são sozinhas. Lá, cá, pé, mês, só, pó, nós, pôs, são as tônicas. Eu chamo de tônico porque recebe acento. Quando não recebe acento, são chamadas de átonos, monossílabos átonos, ó. Não possui autonomia fonética, ou seja, são fraquinhas. Uns, me, pegue-me, tá vendo? Me não tem um som do E, pegue-me. Se tivesse o E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que eu digo autonomia? Porque esse E aqui, ó, quando eu falo assim, ó, pegue-me, o E tem som de I, então ele perde autonomia, ele é fraco. Se pegue-me, aí se ele fosse falado pegue-me, aí eu teria que colocar acento. Olha aqui, ó, amo-te, o E aqui não tem o som do I, então não tem autonomia, por isso que é tônico. Se, lhe, nos, de, em, todos esses aqui. Então, quais são os monossílabos tônicos? Normalmente são substantivos, são verbos, advérbios, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? É só você lembrar dessa questão de autonomia fonética, ou seja, tem um som que não modifica. O E tem som de E e o I tem som de E. Isso é autonomia. Se não tem essa autonomia, então ela é proferida de maneira fraca. Por isso que a gente... Então, são sílabas átonas, fracas, que se apoiam em outros, né? Em outras palavrinhas. Certinho? É muito simples. São algumas regrinhas. E essas regrinhas, elas precisam ser, né, decoradas às vezes por vocês, mas se você já decora uma oxítona, você já automaticamente você já vai lembrar das paroxítonas. Algumas regras especiais. Esse slide eu vou mandar para vocês, tá certo? Não precisa copiar no caderno, você já copiar aquelas regrinhas que a tia Cláudia pediu lá do livro. Mas é bom ter para vocês lerem, voltar nos slides, porque ele é mais coloridinho, tá certo? E é mais resumidinho do que o livro. Os ditongos, eu olhei, ó, eu olhei. Quando a tia Cláudia estava aprendendo, o professor falou assim, é só você falar assim, eu olhei aberto. Tem esse sonzinho agudo aqui, ó, ei, el, oi. Sempre que tiverem pronúncia aberta, as palavras oxítonas são acentuadas. Olha aqui, anéis, terminou em ditongo aberto.
Fiéis, terminou em ditongo aberto. Papéis, terminou em ditongo aberto. Então, é oxítona terminada em ditongo aberto. O que é o ditongo aberto? Duas vogais juntas que tem esse acentinho aqui, agudo, tá certo? Troféu, céus, herói, constrói, cowboys, certinho? Agora os hiatos. Cláudia, o que é hiato? Hiato são duas vogais que quando a gente vai separar a sílaba aqui, ó, rainha, as vogais se separam, aqui, ó, saúde. Mas tem uma regrinha. Eu vou acentuar os hiatos que tem o I e o U sozinho na sílaba, ó. U, I, is. Seguido de S. Pode estar sozinho ou seguido de S. Cláudia, mas por que rainha não tem acento? Porque toda vez que o I for um hiato, estiver sozinho na sílaba e a próxima sílaba começar com NH, ele não vai ser acentuado, tá certo? Então, não se acentua, portanto, hiatos como os das palavras razão, I ou U estão sozinhos nem acompanhados de S na sílaba, tá certo? Então, o I e o U tem que estar sozinho ou acompanhado de S na mesma sílaba, senão você não acentua. Então, essa aí é a revisãozinha. Vai ajudar a reforçar para você acabar, terminar os exercícios que eu passei ontem. E na segunda-feira que vem, nós vamos corrigir os exercícios de acentuação. Aí eu vou passar mais uma lista de exercícios de palavrinhas acentuadas ou não para você resolver para mim. E outra coisa, na aula de literatura de hoje, nós não vamos entrar online, nem vai ter vídeo gravado. O que você vai fazer? Você vai montar para a tia Cláudia 5 perguntas com respostas do livro que vocês estão lendo lá para nós, tá certo? Que é o Miguel e o Sexto Ano. Quero 5 perguntas inteligentes com respostas, porque semana que vem a gente vai ver se faz um quiz aí. Vocês vão me mandar as perguntinhas lá na hora, a gente faz um quiz. Vocês vão digitando no chat, quem souber vai respondendo, tá certo? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre o livro, tá bom? Bom final de semana, sexta-feira tem feriado. Não vou falar bom descanso, né? Porque tá todo mundo já cansado de descansar. E até semana que vem. Beijo e até lá.